Quando a gente fala da Katy Perry, não tem como a gente negar o incrível trabalho dela, Teenage Dream. Ele talvez seja o álbum mais marcante da carreira dela, o álbum mais importante da carreira dela e o álbum que transformou ela, né? Sim, no caso ela já era grande quando ele foi lançado, mas ela consolidou totalmente o nome da Katy Perry com esse álbum. Hoje a gente vai lembrar um pouco da era Teenage Dream, vamos falar sobre a produção do álbum, vamos falar sobre o lançamento dos singles e outras curiosidades. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje, como eu disse aí, a gente vai falar do álbum Teenage Dream. Antes de começar, já quero aproveitar e pedir pra você que não é inscrito aqui no canal pra você se inscrever, você vir fazer parte da comunidade, porque vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Aqui eu tô sempre falando de música pop e outros temas relacionados e eu tenho certeza que você vai encontrar algum conteúdo aqui que você goste. Se você é fã da Katy Perry e ainda não conhece os trabalhos aqui do canal, dá uma olhadinha na nossa playlist, ela vai estar no final do vídeo aí disponível para vocês poderem clicar lá, conhecerem outros vídeos sobre a Katy Perry. Tem vários vídeos super legais, eu já falei sobre a era Witness, já falei sobre outros trabalhos dela e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Bom, pra gente poder começar a falar da era Teenage Dream, vamos fazer uma volta no tempo aí, quando a Katy Perry ainda estava trabalhando o álbum One of the Boys, né? Esse é o álbum de estreia dela oficialmente como Katy Perry, e esse álbum rendeu pra ela, né, um grande número quando a gente fala em mercado musical. A Katy Perry foi super bem aceita, não somente pelo lado da crítica, mas também pelo lado do público, né? Pelo material super jovial que ela fazia, um material leve, um material ainda assim muito original, porque afinal de contas, gente, no ano de 2008 a música pop já estava ganhando forma e indo pro lado do eletrônico, mas esse disco da Katy Perry, ele veio numa estrutura ainda assim não tão indo para esse mercado. Ele ainda tinha aquela cara jovial do final daquela década de 2000 em que tinha aquelas misturas de rock, aquela cara meio Kelly Clarkson, e isso foi tipo super marcante na característica desse álbum. Então é impossível a gente não enaltecer, obviamente, a importância de One of the Boys, né? Com o final da era One of the Boys, como a gente já sabe aí, a Katy Perry, ela tem aquela tendência a dar uma descansada. Só que, na verdade, a Katy Perry fez um ciclo seguido do outro. Por mais que o álbum tenha sido lançado em 2008, em 2009 ela fez a turnê, né, do One of the Boys, e já no segundo semestre ela começou a trabalhar no álbum e ela trabalhou intensamente nesse álbum para depois ela já virar o ano e já lançar um álbum. Ela não deu uma pausa, né, que normalmente acontece com os grandes artistas. Diferente do mercado, né, daqui nosso mercado, por exemplo, aqui no nosso mercado vocês veem que é bem característico os artistas lançarem trabalhos seguidos, né? Eles não darem essas pausas. E não foi diferente com a Katy Perry, por mais que, como eu disse, o álbum dela tenha tido aí esse trânsito de um ano, né? O Teenage Dream, ele veio bem colado ainda assim dentro do ciclo do One of the Boys. Quando ela foi questionada pela Rolling Stone para poder falar a primeira vez sobre o disco, ela deixou claro que o álbum ia vir com a mesma onda pop que era já esperado, mas que ele seria mais pop do que ela já tinha apresentado antes. Não ia diferenciar tanto na questão de característica do que ela era como artista, mas definitivamente o trabalho não ia ser tão com aquela cara que foi feito One of the Boys naquele universo do rock. Obviamente, né, gente, o período de 2009 foi hiper marcado pela música eletrônica e não seria diferente de pensar que a Katy Perry não se aventurasse em lançar um disco com uma cara pop depois do One of the Boys, né? Afinal de contas, ela ainda era dominada por uma gravadora e obviamente a gravadora não ia perder a chance de fazer isso com ela. A Katy Perry emplacou a I Kissed a Girl, por exemplo, que é um tipo de música que tem uma cara muito mais pop do que rock,
dentro do álbum e já era claro que ela tinha possibilidade sim de fazer um trabalho pop muito bom. A gravação do Teenage Dream começou dia 13 de outubro de 2009. A Kate falou assim que ela tinha muita coisa pra poder fazer sobre o álbum e que uma pessoa que ia ajudar ela pra caramba era o Greg Wells. Ele tava lá pra poder fazer o peeling desse trabalho da Kate e fazer com que ele trouxesse uma coisa mais limpa ao que ela pensava nas ideias. Um dos fatos interessantes sobre o Teenage Dream é que o Teenage Dream é um álbum da Kate que envolveu o trabalho de muita gente, né? Dos produtores incríveis que fizeram parte desse trabalho aí, a gente tem o Max Martin sendo uma das pessoas fortes dentro desse mundo aí. Tivemos também o trabalho do Dr. Luke, independente do que aconteceu em relação a ele e a Kesha, né? É bem claro que o Dr. Luke é muito competente no que ele faz como produtor musical e obviamente ele fez parte do trabalho da Kate e acrescentou sim muito à produção do álbum. Além dele, o Ryan Tedder, Rivers Cuomo, o Cook Harrell, né, o Benny Blanco, Darkchild, Kathy Dennis, Esther Dean e o Trick Stewart foram hiper importantes também na produção do álbum. Eles ajudaram horrores a Kate a conseguir cada vez mais polir aquele trabalho e trazer um trabalho melhor do que o anterior. Afinal de contas, né, gente, a expectativa em cima de pensar, vamos para um segundo álbum, vocês sabem como que é o negócio. Aí temos que ter músicas mais foda, temos que ter um lançamento mais interessante, temos que compensar tudo que o primeiro fez de sucesso. Pega aí como exemplo que a gente tá tendo com a Dua Lipa, né, gente? Ela no primeiro álbum ela fez muito sucesso e agora eles lançaram um álbum superior ao primeiro no quesito de músicas e estão dando uma hipercarga na divulgação. Vai acontecer a mesma coisa com a Katy Perry, 10 anos. Em dezembro de 2009, o Trick Stewart, que foi uma das pessoas que estava trabalhando no álbum, né, ele deu uma entrevista para uma revista que chama Wrap Up. E nessa revista ele falou assim que o álbum estava indo realmente para uma nova engrenagem da Katy Perry. Ele não tinha somente aquela característica rock, né, que o primeiro álbum teve. Como eu disse aí, pela evolução óbvia da música pop, o trabalho que vinha a ser a seguinte aí apresentado, ele viria com uma vertente muito mais focada no que era comercialmente apto para fazer a Katy Perry mais uma vez emplacar muito bem, né? Assim, ele deixou bem claro que o álbum ia vir com essa nova cara. Quando a Katy Perry fala do quesito da imagem que ela resolveu buscar, ela deixou bem claro que ela se inspirou muito pelos personagens de pin-up. E não somente pelos personagens do pin-up, ela deixou bem claro que ela buscou cores como roxo, como rosa, como cores de chiclete, todas essas cores extremamente fortes que trazem sentimentos muito bons. Essa questão na Katy Perry teve muito cuidado, já que o primeiro álbum ele tinha assim essa cara mais colorida, ela percebeu que isso era uma coisa que ajudaria mais uma vez ela, então ela resolveu fazer isso ainda mais extravagante do que ela fez antes. Como eu disse, se inspirando nesses personagens. E era óbvio, né, gente, que a receita do sucesso já estava basicamente feita ali com a portinha aberta para Kate poder fazer um trabalhaço. 27 de março de 2010, ela falou que ela considerava o álbum oficialmente um trabalho pro verão. E não tinha como ela pensar que esse álbum podia ser diferente de tudo que ela sonhou, porque ele tinha chegado no limite do perfeito que ela queria fazer pro trabalho dela. E ela estava muito satisfeita e com muita expectativa para o lançamento do segundo álbum. Ela também deixou bem claro que as inspirações principais para o álbum foi o ABBA e o The Cardigans, né? A Kate também disse que quando ela foi conversar com o Dr. Luke para eles poderem trabalhar no segundo álbum, ela levou uma coleção de músicas dessas duas bandas, mostrando para ele como ela esperava que o novo direcionamento da música dela fosse ser. Afinal de contas, como eu disse, a música pop estava tomando mais forma, e, obviamente, não tinha como pensar que a Katy Perry ia querer sair daquela raiz ali, né? Então ela levou isso e o Dr. Luke conseguiu tirar o que ele sentia que era interessante para poder funcionar dentro do álbum para ela. Uma das coisas que ela falou sobre o álbum que eu achei muito interessante foi que ela disse assim que uma das coisas que ela mais sentiu falta quando ela fazia uma turnê, né? Quando ela fez a turnê, no caso, do disco One of the Boys, era que ela sentia faixas de músicas que faziam as pessoas se balançarem mais, dançar mais, ficarem mais envolvidas. E isso era uma coisa que ela percebeu que no álbum anterior ela não conseguiu oferecer tanto, exatamente por essa raiz rock. De certa forma, essa raiz rock limitava esse tipo de coisa. E a música pop, naquele momento, para ela, ia ser hiper interessante para poder ser usada. Porque, como eu disse,
Ela estava indo para uma nova tendência, as pessoas estavam muito mais agregados já a esse novo som e obviamente ia ser um sucesso garantido. Numa entrevista que ela fez para Rolling Stone em 2010, ela também falou do primeiro single do álbum, que foi California Girls. Ela falou que essa música de certa forma era uma resposta pro Jay-Z e pra Alicia Keys com a música Empire State of Mind, né? E é interessante isso, porque ela falava, poxa, todo mundo tem uma música sobre Nova York, eu quero fazer uma música sobre a Califórnia, eu quero fazer uma música sobre isso. E assim ela fez California Girls. Ela também disse que California Girls foi uma música inspirada pelo cantor Prince. Essa música foi produzida pelo Max Martin e pelo Dr. Luke, e também o rapper Snoop Dogg fez parte, né, participação na música aí. A crítica, obviamente, falou que o trabalho do Snoop Dogg foi ótimo e que ele acrescentou um sabor a mais à música. E a própria Katy Perry também ficou muito feliz com o resultado final, né? E muito feliz com a direção que aquela música tinha tomado, porque ela sentia que aquela música era um hit de verão. E foi, né, gente? Vamos dizer aí. A Katy terminou as gravações do álbum no dia 30 de abril de 2010, ou seja, ela ficou aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 7 meses para gravar o álbum. Um período curto, se vocês forem parar para analisar aí, gente, mas que, obviamente, ela tomou um direcionamento para ficar por conta disso daí, então já era bem assim, esperado que tudo dela ia acontecer muito rápido. A capa do álbum foi revelada no dia 21 de julho de 2010. E foi uma pintura feita por um artista que chama Will Cotton. No mês de junho, a Katy Perry falou um pouco sobre o conteúdo lírico do Teenage Dream. E isso é bem interessante, porque o Teenage Dream era esperado de ser um álbum para aquela vibe de clube, né? Aquela vibe de vida noturna. Só que a Katy Perry falou que o álbum ele possui, sim, essa vibe, mas quando você ouve o álbum da cabeça aos pés, você tem oficialmente um disco que passa por momentos muito maiores do que isso. Ele realmente reflete diversas experiências da vida. E isso foi uma coisa que ela teve o cuidado de querer passar nas músicas. Eu acho que isso foi, assim, o grande marco da música, né? Porque, vamos dizer, né, gente? Todo mundo já passou, de certa forma, aquelas experiências que ela retrata no Teenage Dream. Né? Isso daí é uma coisa inevitável, principalmente na nossa fase do final da adolescência e o começo da vida adulta, né? Aquele álbum ali você vê que realmente ele é um álbum que ele retrata momentos decisivos que definem muito a nossa personalidade na vida adulta, né? E, como eu disse, coisas ali todo mundo passa, né? Por mais que em locais diferentes, as formas de certa são sempre iguais. O álbum abre com a maravilhosa Teenage Dream. Ela foi escrita como um throwback da Katy Perry, assim, ao momento da juventude dela, né? A música é um power pop misturado com eletropop e tem também um pouco de pop rock, né? E um pouquinho de disco também. A música também é citada de dizer que ela é um pouco mais industrial do que o primeiro single. Que o primeiro single é literalmente uma música hiper eletropop, completamente outro, assim, na onda, mas outro mundo ainda do que o primeiro single. Em seguida aí nós temos Last Friday Night, uma música que fala da experiência da Katy Perry enquanto ela estava festejando, né, em Santa Bárbara. É bem óbvio que essa música aí é uma música que tem uma cara bastante do One of the Boys, né, gente? E um ponto interessante sobre essa música é que eu acho essa música muito a cara da Madonna. Principalmente naquela fase ali meio Who's That Girl. Eu acho muito a cara da Madonna essa música. E obviamente, essa música é um dos tops do álbum. Depois vem California Girls, como eu disse, uma música eletropop bem divertida que fala sobre as pessoas da Califórnia, que, como eu disse, uma resposta ao Jay-Z. E logo após, aí na quarta faixa, a gente tem Firework, uma música que é hiper importante e que foi um dos grandes hinos de empoderamento de 2010, viu? Essa música aí tem uma mensagem hiper importante sobre você se aceitar, você se entender, você entender suas forças, né? E obviamente não podia ser diferente. Musicalmente a gente tem uma expressão bem diferente dessa música. Além dela ser uma música com uma cara bem dance, bem eletropop, essa música tem partes com orquestras, o que eu acredito que enriqueceu muito a música da Katy Perry. Não somente no quesito do álbum todo, de ter uma música assim, mas aquela música de ter um momento que ela é mais orquestral do que só ficar naquela coisa dance. Eu acho que isso é o que faz Firework ficar tão maravilhosa.
Outra música maravilhosa desse álbum aí é Peacock, né? Peacock foi comparado até, pra vocês terem uma ideia, a Hollaback Girl da Gwen Stefani. Essa música aí o pessoal fala que ela é de certa forma um segmento de Hollaback Girl. E realmente, gente, lembra, né? Só que, óbvio, eu confesso que eu fico triste dessa música não ter sido single. Eu acho que essa música tinha que ter, assim, muito tido um clipe, muito ter tido uma divulgação, porque essa música cresceu sozinha, gente, sozinha. Ela não foi lançada como single e a música tocava em todo lugar. E é triste de ver que um álbum que fez o sucesso que fez, que vendeu 10 milhões de cópias, podia ainda ter tido mais um hit e não teve por uma agenda cheia aí da Dona Kate. Em seguida nós temos Circle the Drain, mais uma música que, como eu disse, tem aquela cara do One of the Boys, mas essa música tem um diferencial bem legal, que você vê a Katy Perry com misturas mais eletropop, tá? Ela tem sim a guitarra principal, que você vê que é uma cara mais industrial, mas você repara que a música, a harmonia dela é muito mais pro eletropop, né? Por mais que tenha guitarra, você vê, você sente, você ouve a música e fala, isso aqui não é... Tá, você entendeu? É isso. Em seguida temos The One That Got Away, uma música linda desse álbum, uma balada pop hiper interessante. A letra dessa música é linda demais, uma música que fala exatamente sobre essa coisa de você prometer o amor eterno a uma pessoa e, enfim, aquela pessoa não tá ali depois de algum tempo mais, né? Por mais que você tenha passado a vida toda com ela. O clipe retrata bem isso. É uma história triste, mas é uma história que vocês veem muito de casais que têm muitos anos de vida juntos, né? Eu lembro quando eu escutei essa música, eu lembrei muito da minha avó. Porque a minha avó, o meu avô morreu quando essa música tava estourada. E quando eu vi o clipe, me tocou pra caramba. Eu lembro que eu chorei pra burro na época, porque eu percebia como que a minha avó ficou solitária, sabe? Mas ela continuou vivendo a vida dela, sabe? Ela sente que aquilo ainda é próximo dela. Eu acho que isso é um ponto, assim, lindo do Teenage Dream. Seguindo aí temos E.T., né? E.T. E.T. é a minha música favorita desse álbum. Eu acho que essa música ela é perfeita em todos os detalhes, menos o remix feito com Kanye West, tá? Eu morro de antipatia do Kanye West, gente, desculpa, não é só por causa de Taylor Swift não, sabe? Eu acho que não desce, mesmo, juro, não me desce. E, enfim, voltando a Kate. Então, E.T. é maravilhosa, é uma música eletropop com uma letra sobre você se apaixonar por uma pessoa, assim, muito diferente, muito fora da caixinha, né? Eu acho que isso é, de certa forma, assim, aquele grande amor... que você tem uma vez na vida, gente. Ele ou vai dar muito certo ou ele vai dar muito errado. E E.T. é claramente isso. Em seguida a gente tem Hummingbird Heartbeat, inspirada pela época pelo marido, né, da Katy Perry, que foi o Russell Brand, né? Que ela sentia aquele sentimento maravilhoso por ele. Como as coisas passam, né, gente? A gente amadurece. Tem vezes que a gente para e fala, cara, eu senti isso por essa pessoa. É dureza, né, gente? A gente vê a Katy Perry aí hoje grávida, né? Prestes a ter um filho. Será que ela ainda vê essa música e ela pensa que essa música tem ainda esse efeito pra ela? Será que ela não ri disso? É uma pergunta que eu faria pra ela. A última faixa que fecha o álbum aí, Not Like the Movies. Uma música que fala diretamente sobre que o amor não é como de cinema, né? São experiências que a gente não pode se iludir tanto. E fecha o álbum com uma música sensacional. Depois ela lançou o Complete Confection, né, que é assim, adiciona 3 faixas a mais. Vou aproveitar e já falar delas de uma vez. A gente teve o Wide Awake, que foi um grande hit do álbum, inevitável, uma faixa maravilhosa do álbum. Aproveito para dizer que não é das minhas favoritas, mas ela ainda é maravilhosa. Temos também Part of Me, que foi o single, que também é mais um hit desse disco, que é sensacional também. Katy Perry passando aí por um momento de ver ela cortando os cabelos, entrando pro exército. Tipo, eu fiquei assim, ó, com aquele clipe, porque é um clipe sensacional. E Dress Up, né, que é Dressing Up, Dressing Up, que eu achava que podia ter sido single, que eu acho que essa música tinha potencial pra caramba, gente. E assim, pra poder a gente concluir aí, né,
O Teenage Dream é um álbum que ele vai passar 20 anos, ele vai continuar sendo incrível, porque ele é incrível, gente. Ele é um dos melhores álbuns pop lançado na década passada, é um dos maiores álbuns pop lançado na década passada também, pra gente já poder ressaltar isso. E agora eu deixo a pergunta pra vocês: qual a sua faixa preferida sobre esse disco? Comenta aqui embaixo que eu quero saber mais como você se sente em relação a esse álbum. Eu particularmente amo, é o meu favorito da Katy Perry. Em seguida vem o Witness, sim, o Witness. Depois eu vou contar mais sobre esse disco Teenage Dream aí em mais vídeos de curiosidade. Esse daqui é mais pra falar mesmo sobre o nascimento do álbum e a importância que ele teve, né? Enfim, é isso aí, comenta depois aí embaixo que eu perguntei, tá bom? Beijo gigante pra vocês, até o próximo vídeo nosso. Ai.